Então, vamos lá. Começou a gravação da nossa aula de algoritmos e estrutura de dados avançados. Estamos na unidade 3, né? Estamos falando sobre árvores. A árvore é um tipo específico de grafo, né? Então, seria interessante, eu estava olhando a ementa, né? A ementa da nossa disciplina, ela entra direto em árvore. Eu achei assim achei até uma certa fragilidade, porque eu achei que a gente deveria falar de grafos de uma forma geral, e depois a gente vê as especificidades, né? Os tipos específicos de grafos. Por exemplo, as árvores, né? Que são listas. Mas, enfim, né? Eu estava pensando aqui sobre a nossa disciplina. Estamos aqui, esse encontro 8, na realidade, ele já aconteceu, né? Eu só não apresentei os slides. Foi aquela aula onde eu pedi para vocês fazerem uma leitura de um portal através de um QR Code, né? Então, aqui hoje eu vou consolidar aquilo lá, tá bom? Então, vamos contextualizar esse nosso encontro, né? Vamos falar sobre uma estruturação de dados hierárquicos, onde não pode ser feita com objetos do tipo vetor ou de lista padrão, né? Lista como a gente conheceu até aqui, tá? Então, qual é a estrutura adequada para isso? É um tipo especial de lista, tá? Que, de certa forma, é uma pilha também, tá? Que é o que a gente vai apresentar hoje, que são as árvores, tá? Por exemplo, olha, no nosso computador, quando a gente enxerga algo desse tipo aqui, né, lá no nosso gerenciador de arquivos, que a gente chama de Explorer, pelo menos eu, que sou mais antigo, né, sou mais velho, vai lá no Explorer. É o gerenciador de arquivos, né, onde a gente cria as pastas, né, e dentro de cada pasta tem os arquivos e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho esse aqui, ó, esse aqui é da minha máquina, tá? Da minha máquina que eu printei aqui para trazer, para contextualizar para vocês o que representaria na prática uma estrutura do tipo árvore, né? Então, eu tenho lá uma pasta chamada Anguera, e aqui eu tenho, olha, algoritmos e estrutura de dados avançados, que eu não ampliei para cá, não expandi, e aqui eu tenho as pastas respectivas aos nossos encontros, né? As nossas unidades, né? A gente está bem aqui, ó, na unidade 3, é que ela não está expandida, mas aqui tem o encontro 8, 9 e 10, que é o que a gente vai fazer ao longo desse bimestre. Além da unidade 4. Bem, o que são árvores? Árvores são estruturas de dados adequadas para a representação de hierarquias, como aqui eu acabei de apresentar naquela figura. Tá? Então, a hierarquia, a hierarquização das estruturas, ela é um fator predominante numa estrutura do tipo árvore. Então, qualquer ambiente onde eu consiga criar algum tipo de hierarquia, eu posso gerenciar aquele ambiente com uma estrutura do tipo árvore. Então, é uma lista, né? Eu disse que não é uma lista, mas agora eu digo que é uma lista, então parece que tem algo confuso aí. Na realidade, é assim, quando eu me referi à lista lá naquele slide anterior, onde eu disse que um vetor de uma lista não pode representar bem uma estrutura que necessita de uma hierarquização, eu me referi a uma lista padrão, usual, básica, né? Aqui é uma lista mais complexa. Então, trata-se de uma lista na qual cada elemento possui 2 ou mais sucessores, né? Então, lembra lá daquela imagem das pastas e subpastas? Então, tem os sucessores, que são as subpastas, e os sucessores das subpastas seriam os arquivos em si, né? Porém, todos os elementos possuem apenas um antecessor, que é o seu, no caso do arquivo, a subpasta, da subpasta a pasta principal e assim por diante.
né? Aqui é um grafo, ó, isso aqui é um grafo que representa uma árvore, tá? Então, é por isso que seria interessante a gente ter visto um pouquinho de grafo antes, né? Mas tudo bem. A estrutura árvore, né, do tipo árvore, ela é composta por um conjunto de nós, tá? Então, isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó, né? Está representado com um outro desenho, mas continua sendo. Tudo isso aqui é nó. Tem os nomes específicos, né? Tem os nomes específicos, por exemplo, o que dá início à estrutura é chamado de nó raiz. Os seguintes, eles são chamados de subárvores por alguns autores, tá? Por exemplo, esses dois aqui, de onde eu retirei, né, a figura, Seles e Rangel, são professores da Federal do Rio, se eu não me engano, eles chamam essas estruturas intermediárias de subárvores. Né? Se elas forem as pontas da estrutura, elas são chamadas de folhas. A gente vai ver isso logo mais. Bem, a árvore é composta por ponteiros, né, que vão apontar do nó pai para os nós filhos. Então, esse ponteiro que ele chama é exatamente esse segmento aqui de reta, né, ou essas retas aqui que une os nós, o nó raiz aos demais. Né? Então, esses são os ponteiros aqui referenciados. São grafos, né, como eu já disse, só que são grafos, são tipos especiais de grafos. São os grafos ditos acíclicos. O que é um grafo acíclico? Um grafo acíclico é aquele grafo que ele não tem um loop aqui de volta, por exemplo, né? Não tem uma linha aqui, né, para representar uma conexão de volta com o nó raiz. A conexão parte do nó raiz e vai até a ponta. Né? A gente vai ver que uma medida que vai representar esse caminho é a altura da árvore, tá? Que vai mostrar qual é o tamanho desse caminho aí, uma medida chamada altura, a altura da árvore, que vai mostrar para a gente a complexidade, né? Que é como se fosse uma medida de complexidade da estrutura. A cada nó pertencente a uma árvore são atribuídos rótulos, tá? Valores, tá? Sejam eles numéricos ou não numéricos, tá? Mas onde esses valores possam, de certa forma, representar a hierarquia que ali está sendo que ela é existente, né? A hierarquia ali existente. Não podemos esquecer que uma estrutura de árvore é uma estrutura, né? Um ambiente onde a hierarquização está presente. Os nós, eles são usados para guardar informações, né? Que são justamente esses rótulos, né? Que eu acabei de citar. Né? Então, poderão ser valores numéricos, poderão ser valores não numéricos, né? Strings e coisas do tipo. Aqui eu trouxe essa figura para mostrar como isso como que uma árvore pode ser representada de forma figurada, né? Vou dizer assim, na forma de imagem ou de uma outra estrutura visual, tá? É como os autores e estudiosos do assunto apresentam, né, nas suas publicações, certo? Então, aqui tem um grafo trivial, né? Um grafo acíclico, ou seja, ele não vai e volta, né? Ele só vai de uma ponta para outra. Isso representa a ser acíclico. Me fugiu a palavra, tá? Então, aqui, essa construção, a gente vai ver, inclusive, se vocês viram aquele portal que eu indiquei para vocês lerem no nosso último encontro, antes da semana de palestras, lá tem um vídeo de um professor que eu acho super didático.
Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o portal, e se vocês não viram, eu vou pedir para vocês verem, porque lá ele mostra bonitinho como que uma árvore, né, ela é construída, né? Ela não pode ser construída de qualquer jeito, existem regras para isso. Tá bom? Então, aqui seria uma estrutura usual, né, ou mais usada, mas também tem essas outras estruturas que ele chama de, essa aqui, de representação indentada, né? Então, por exemplo, ó, aqui, se a gente olhar para o grafo, para esse grafo padrão, né, tem aqui o nó raiz, que é rotulado por A, e aí ele tem como filhos, né, o B e o D. Aqui ele chama de intermédio, se eu não me engano, a gente vai ver já já. E aí, olha como ele representa isso aqui, ó. O A tem o B e o C, né? Na realidade, o B e o D aqui, e o C, B, C e D. B, C e D, é isso mesmo. Ó, todos aqui nesse estágio do grafo. E aí, em seguida, ó, o C ele tem o E, F, G. Tem o E, e o E tem o FG e FG. Eu confesso que eu não gosto muito dessa representação indentada, eu acho que ela causa mais confusão do que uma clareza da estrutura, né? Como que ela é construída. Aí tem essa outra representação também com parênteses, que eu confesso que eu também não gosto, então eu nem faço muito uso, nunca usei na realidade, e não entendo direito, até porque olhei, achei feio e acho que não acho bacana, porque isso aqui traz mais confusão do que clareza. E aí vamos ver aqui, vamos dar um nome aos bois, né? Vamos aqui atribuir nomes para cada nó pertencente a uma árvore, quem é quem, e com isso eu já apresento algumas medidas atribuídas a essa estrutura. Por exemplo, aqui, ó, esse nó que tem o rótulo A, que está aqui, ó, representado. Deixa eu trazer a caneta aqui. Acho que o marca-texto é melhor, né? Será? Não sei, acho que eu vou de caneta. Tá, então tá aqui, ó, o A, que está aqui, ele é chamado de pai, né? Então esse é o nó pai, ou nó raiz, tá? Mas ele vai ser o pai do B, né, dos nós, B, C e D. Acho que eu vou trazer aqui um marca-texto. Então, olha só, ele vai ser o pai do B, do C e do D. Tá aqui, ó, né? Então, esse segmento de reta, né, que são os arcos, né, que a gente também chama de arco, que une esses nós de uma árvore, cria um vínculo, né? Não sei se vocês já fizeram, acho que vocês ainda não fizeram a disciplina de inteligência artificial e computacional. Lá, quando a gente faz o estudo de redes bayesianas, a gente volta a falar de grafos. Então, na realidade, essa é uma estrutura que é usada em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, na engenharia, a engenharia elétrica usa bastante, a engenharia de produção também usa, porque eu lembro que tem uma disciplina lá na engenharia de produção, pelo menos, que é chamada de pesquisa operacional. E dentro dela tem uma parte do conteúdo que estuda grafos. E é tudo partindo daqui, os conceitos são os mesmos. A diferença de lá das engenharias para cá, nós, da computação, é que aqui a gente implementa, né? A gente implementa com linguagem de programação. Lá não se faz isso, apenas se interpreta a imagem, né? O visual, que é um gráfico, né? Essa imagem que ele se torna. Que diz mais, o B, o C e o D, eles são filhos de A, né? Se A é pai de B, C e D, é porque B, C e D são filhos de A. Parece muito óbvio, né? Mas isso precisa ser declarado, né? Se a gente pensar na linguagem, né, na implementação, a gente precisa deixar isso bem claro. Lembra lá do que é um algoritmo? Né? É um conjunto de passos que não são ambíguos, né? Ó, o B e o C e o D são irmãos, porque eles têm o mesmo pai, né? Então, é tudo muito óbvio, assim, mas
é até meio cômico, né, vou dizer assim, mas que na implementação isso precisa ser muito claro. O A, ele é um ancestral do G. Aqui, ó. Então, as pontas. Consegue ver as pontas? Ó, aqui, ó, eu vou riscar. Aqui é uma ponta, aqui é uma outra ponta. Né? Então, diz assim, o A é um ancestral do G. Então, é como se vê do começo e o fim. Tá? Que também é um ancestral do F. Né? E só não está escrito aqui, mas o A é um ancestral tanto do F quanto do G. B, D. Ó, então, aí eu vou precisar apagar. B. Peraí, a caneta. B. O que mais aqui, ó? D. F e G. São os nós folhas. Como eu disse para vocês, são as pontas dos grafos. Ou seja, quem não tem filho, tá? Quem não tiver filho é chamado de folha. Tá? Quem não tiver descendente é chamado de folha. A tá aqui, ó. São nós internos. O A, C, que está aqui ó, no intermédio, e o E são ditos nós internos, tá? Internos da árvore. Tá? O A, apesar de ser uma ponta, né, ele está dizendo aqui que é um nó interno. Eu confesso que, de certa forma, eu discordo um pouco, que se o A é a origem de tudo, eu não diria que ele é um nó interno, mas, enfim, de onde eu extraí essa figura. Tem algumas coisas que são divergentes, assim, se a gente lê de um autor para outro, por isso que é importante a gente ler mais de uma referência, tá? Porque faz parte da produção do conhecimento, né? Um dizer uma coisa, outro diz outra, e aí em algum momento aquilo converge para um único conceito. É assim que se constrói o conhecimento, né? Então, mas enquanto isso, algumas coisas vão divergindo e às vezes elas divergem para o resto da vida, né? Então, vai depender da linha de pesquisa que cada um, né, linha de trabalho, né, não só de pesquisa, mas a linha de trabalho que vocês decidirão seguir. O grau do NOA é 3, tá? A gente vai falar isso do grau ainda, tá? O grau. O comprimento do caminho entre C e G é 2. Ó, entre C e G é 2, porque ele dá 2 passos. 1, 2. Por isso que o comprimento desse caminho é 2. O do grau é a mesma coisa, né? Do grau, porque 1, 2 e 3, basicamente. Aqui tem uma pequena nuance de diferença que a gente vai falar. O nível de A é 1, ou seja, ele está no primeiro nível, né, da árvore. E o do G é 4. Né, que ele está aqui, ó, o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, F e G estão no nível 4 da árvore. Fico riscando e apagando, riscando e apagando. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem falar algo, fiquem à vontade. A altura, olha só, essa altura é uma medida super importante de uma árvore. Né? Então, quanto maior for a altura, obviamente, mais complexa é essa estrutura. Neste caso aqui, ó, do exemplo que eu estou apresentando para vocês, a altura é 4. Por quê? Olha, 1, 2, 3, 4. Então, é o tamanho do maior caminho, né? Do maior caminho existente na estrutura, né? Na árvore. É o que determina a altura da árvore. Então, tanto indo para G quanto para F, eu vou ter uma passagem por 4 nós, né? Saindo, claro, contando o de saída e o de chegada, né? Saindo da raiz, né? 1, 2, 3 e 4, e até chegar no último nível, né? No nó de último nível, que vai ser um nó folha, porque ele não vai ter descendentes. Ainda trazendo aqui uma outra imagem, essa figura ficou tão bonitinha, porque eu extraí, tá? Eu extraí do Biblioteca Virtual, de um livro que eu achei até bacaninha, assim, que eu encontrei,
É um livro muito técnico, eu achei. Ele explica pouco, mas ele tem bons exemplos, assim. Então, eu encontrei na biblioteca virtual e trouxe aqui para a gente, né? Então, vamos falar também mais um pouquinho, né? Aqui, agora, a gente tem a estrutura da árvore, né? Construída nesse sentido aqui, né? No sentido horizontal, partindo da esquerda para a direita, né? Aquela figura anterior que a gente tinha era de cima para baixo. Às vezes, por questão de conveniência, né? Para não ocupar tanto espaço, se desenha uma árvore dessa forma, tá? Percebam que continua sendo um grafo acíclico, ou seja, não tem ciclos, né, de ir, voltar, ir e voltar, nem no todo, né, nem no todo, nem intermediários, né, então não tem ciclos de forma alguma. Então, de fato, é um grafo acíclico, que caracteriza bem o que é uma árvore. Então, vamos aqui então, entender mais uma vez esses conceitos de grau, de nível, de altura, etc. Então, olha lá, o que ele diz? O F e G são descendentes de C. Onde está o nó F? Está aqui, ó, o F, e aqui está o nó G. E está sendo dito que esses dois aí, eles são filhos de C. Por que eles são filhos de C? Eu vou insistir nessas coisas porque é importante a gente entender esses conceitos antes de se implementar, tá? Antes de se implementar. Porque eles estão ligados diretamente com o nó C. Por isso, eles são filhos de C. O nó G, ele é ancestral de M, né? Então, ser ancestral é ser pai. Então, tá aqui o G e tá aqui o M. Então, se G é pai de M, M é filho de G, né? Por consequência. A árvore possui raiz A, ou seja, o primeiro nó aqui, ó, o nó raiz é o nó rotulado por A. A altura desta árvore é 4. Por quê? Porque a distância percorrida é a distância do maior caminho, né? Desde o nó raiz até o nó folha, né? O nó folha é aquele que não tem descendente. Então, olha, 1 aqui, 2, 3, 4. Então, ele passa por 4 nós, contando a saída, o nó de saída, e o de chegada. Então, isso caracteriza a altura. A altura seria até uma medida de complexidade da estrutura, né? Se de repente a gente fosse construir que nem aquela interface que a gente usa bastante, do gerenciador, né, o explorador de arquivos, do Windows, né, até mesmo do Linux, né, que ele tem algo semelhante. Aquela estrutura ali, ela tem uma complexidade. Se a gente for, por exemplo, construindo pastas dentro de pastas, né? Se a gente constrói, por exemplo, 10 pastas, uma dentro da outra, a gente vai ficar clicando, clique, 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 até chegar lá no arquivo que a gente quer utilizar, por exemplo. Grau, olha, então aqui agora sim, estou trazendo o que é um grau. Grau representa o número máximo de ramificações, né? Então, quantas ramificações a partir do nó raiz a gente possui? Se eu limpar aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui ó, uma ramificação para cá, outra para cá, né? Então, tem 2. 3. Aqui não, 2, né? Peraí. 3 aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Essa 2 segue aqui, né? Então, aqui é 3, 7. Então, se eu acertei, não sei. Se eu não contei errado, eu disse que tem 7, né? Bem, isso é o conceito de grau, tá? É o número de ramificações que a árvore possui. Grau igual a 3. Ele está dizendo que o grau é 3. Por quê? Não sei. Teria que olhar. Folhas, nó folhas, tá? São esses das pontas aqui, né? Esses das pontas e mais esse outro aqui, ó, que também não tem descendente. Então, é o F, H, I, J,
L e M. Tá? Eu só fico devendo aqui, por que são 3? Eu vi isso e não me detive, tá? Preciso olhar. Mas é simples. Olha só uma outra forma aqui de apresentar uma árvore. Esse aqui eu achei bacana, né? E é justamente desses autores onde eu fui encontrar a biblioteca virtual. Outra representação de uma árvore. Se a gente trouxer aquela árvore para cá, que a gente acabou de ver, a gente vai ver que vai ter assim, olha, o A, ele ramifica para B e ramifica para C, né? O B ramifica para D e para E. O C ramifica para F e para G. O D ramifica para H. E o E ramifica para I, ramifica para J e ramifica para L, né? E aqui o G vai ramificar para o M, que é justamente aquela árvore que a gente tem ali no desenho anterior, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo é bonitinho também, eu trouxe justamente desses mesmos autores, tá? Que é do Forbelloni e do Ebes Pacher. Acho que é assim que fala, não sei. Imagine um labirinto composto de várias cavernas e túneis que as interligam, né? As cavernas são interligadas. Em cada caverna existe um baú. Porém, apenas uma dessas cavernas contém um baú com moedas de ouro. As outras cavernas possuem baús vazios. Então, tá aqui, ó. Tá? Um monte de caverna interligada. Né? E percebe que essas cavernas estão numeradas. Tá? Começando aqui, ó, se a gente começar da ordem crescente, a gente vai ter a primeira caverna, então seria tipo a caverna de entrada, e aí a gente ia arrumando para as outras cavernas do ambiente, né, do local ali. Né? Eu poderia ir para 2, eu poderia ir para 3, ou eu poderia ir para 4, né, saindo da 1. E daí eu ia para as outras, a depender do caminho escolhido, né? Sempre condicionado à escolha, né? Apesar de ser assim, né, ter essa estrutura super complexa e confusa e, de certo modo, até incompreensível, né, num primeiro olhar, eu posso afirmar para vocês que esse labirinto ele possui uma estrutura de árvore, tá? Se a gente olhar com um pouco mais de calma, se a gente olhar com um pouco mais de limpidez, eu vou dizer assim, ou fluidez, enfim, um certo cuidado, um olhar assim mais cauteloso, tá? Olha só como a gente pode transformar aquele labirinto. Lembra que eu falei para vocês, ó, mostrei ó, do 1, se a gente começar a saindo do 1, eu poderia ir para o 2, para o 3 ou para o 4, e daí seguir para outras cavernas, né? Se a gente fosse olhar lá direitinho, depois fica por conta de vocês, fazer esse exercício, pegar aquela figura que está lá, o labirinto, na sua estrutura original, e transformar numa árvore assim, tá? Vocês vão ver que os menores valores que o nó antecedente ou antecessor, os menores valores, eles vão, quando a gente for ver isso depois, eles sempre vão ficar na esquerda e os maiores à direita. É que aqui é uma estrutura de árvore ainda geral, tá? Não é uma árvore binária, tá? Essa regra que eu estou comentando aqui, ela vale para árvores binárias. Então, se a gente for fazer isso, né, arrumar aquele labirinto numa estrutura de árvore, ele ficaria dessa forma. Então, ó, para entrar no caça ao tesouro, né, então, entrar no labirinto para caçar o baú cheio de moeda de ouro, vamos precisar percorrer todos os túneis e cavernas. Teremos, então, que verificar os conteúdos dos baús, né, cada caverna vai ter um baú, até encontrar aquele que possui as moedas de ouro, sem se perder, hein? Sem se perder, então não pode se perder ainda. Bem, pensando na estrutura de programação, ou estrutura de dados, né?
a gente pode olhar para esse problema, para essa estruturação das cavernas, como sendo uma pilha, né? A pilha, ela vai permitir que o registro da ordem em que as cavernas serão visitadas, tá? Então, isso vai permitir com que se construa um trajeto, tá? Que se construa um trajeto. E aí a gente entraria sempre numa caverna que a gente vai chamar de nó, que é um ponto de partida, né? Nó, um ponto de partida, nó raiz, e aí os caminhos, né, que são representados por esses traços aqui, né, são os arcos, são os caminhos que nos levam para outras cavernas. Isso, de certa forma, poderia ser resolvido por uma árvore binária de busca, e de busca dita em profundidade, tá? Então, se a gente pensar em partir de cima para baixo, até chegar num nó que é folha, né? Ou seja, quem é folha? Todos esses aqui, ó. O 12 é folha, 21, 22, 23... 32, 33, o 25, o 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Todos eles são folhas porque eles não possuem descendentes, né? Se a gente pensar nesse sentido aqui do trajeto, né, saindo do raiz até uma folha, qualquer um deles que seja, a gente vai fazer uma busca, por exemplo, conhecida como busca em profundidade, tá? E aí vamos visitar todos os nós, a partir de um ramo, né, até atingir os folhas, né? E aí, assim, aí entra um processo de recursão, né? Se a gente for e chega até uma folha onde não foi encontrado o baú que possui as moedas de ouro, né? Então volta-se e aí vai para outros ramos da árvore. Então ficaria algo desse tipo assim, né? Pensando aí, né, ainda nesse problema dessa árvore aqui do problema do labirinto. Então, a gente partiria aqui do 1, ó, percebe? Tem essas setas aqui em cinza. Então, iria para o 2. Do 2, sempre pensando no trajeto assim, né? Então, peraí. Não ficou legal. Sempre pensando no trajeto assim, vertical, né? A busca em profundidade é assim. Então, sairia do 1, eu poderia ir para o 3, né? Mas a gente sempre começa pelo mais à esquerda possível, né? Então, a gente vai aqui, ó, o mais à esquerda é aqui, desceu. O mais à esquerda aqui é o 5, desceu. O mais à esquerda aqui é o 12. Se a gente não encontrar o baú com as moedas de ouro, a gente vai para a lateral e tenta descer. Desceu, chegou em um nó folha. Tem irmão? Tem. Então, vai para o irmão. Tem irmão? Tem. Vai para o irmão. Tem irmão que ainda não foi visitado? Não. Então, aí ele volta para o mais inferior possível, né? No caso, aqui, este nó. Então, analisa, se não, aí vai voltando, vai subindo aos poucos, né? Para poder perpassar por todos os intermediários, né? Desses nós. Isso aqui caracterizaria uma busca em profundidade. No entanto, existe uma outra possibilidade de busca, né? Isso aqui pensando numa árvore ainda geral, não é uma árvore de busca binária, né? Mas é uma árvore de busca mais ampla, né? Desses dois movimentos aí, no caso, que é profundidade, agora eu vou mostrar para vocês em amplitude, onde o movimento ele se inicia assim, ó, da esquerda para a direita, tá? Então, começaria do 1, dos níveis, né? Não tem mais, desce de nível. Então, começa do 2, passa no 3 e no 4. Tem mais alguém nesse nível? Não, desce de nível começando na esquerda. E aí passa por todos aqui, né? E aí não tem mais, perpassa por todos esses outros. Isso aqui é o que a gente conhece por busca em amplitude, né? Eles caracterizam por percorrer a árvore, visitando todos os filhos de mesmo nível, né? Dos diversos ramos que a estrutura possui. Utiliza a fila, usando o primeiro elemento
que vai ser retirado e depois vai ser enfileirado os seus filhos no final. Tá? Então, é uma estrutura de fila aqui também usada, né? Uma lista com fila, só que se fazendo a busca nos níveis, então, o que caracteriza o que a gente chama de busca em amplitude. Agora sim, vamos falar um pouquinho da árvore de busca binária, tá? Antes disso, eu queria mostrar para vocês de onde que eu extraí esse conteúdo. Se bem que ele está lá nas referências, mas eu acho que é legal mostrar, aproveitar que vocês estão aqui online, eu vou mostrar, então, a minha área de trabalho. Então, aí a gente vai lá no portal, que eu já não sei mais onde está, é aqui, ó. Tá? Então, se a gente olhar aqui na biblioteca virtual, é legal porque eu acho que vocês precisam fazer uso disso aqui, ó, bibliotecavirtual.com. Biblioteca-virtual.com. Eu entro como colaborador porque eu sou funcionário, né? Vocês entrariam ali no login acadêmico. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acho que eu fui rápido demais. Ixi, peraí. Biblioteca. Então, tá aqui, ó. Se vocês entrariam aqui, se a gente clicar aqui, é no login acadêmico. CPF de vocês e a senha do portal do aluno, né? O PDA, portal digital do aluno, e aí entrar. Eu estou entrando aqui no login de colaboradores porque eu sou professor, né? Sou colaborador. Então, eu vou entrar aqui com a minha senha. E aí, aqui tem todos os parceiros, olha. Inclusive tem biblioteca, ó, do Senac, a Pearson, tem a minha biblioteca, e tem outros aqui. Aqui onde, para a Quest, é onde vocês encontram artigos. Então, foi aqui, ó, na Virtual 3.0 que eu encontrei, que é a Pearson. Aí tem que esperar um pouquinho. Clica fora aqui. Não sei se eu consigo ver o que eu consultei, agora eu não vi. Mas foi assim, ó, estrutura de dados, se eu não me engano. Que aí eu já não lembro mais. Não foi esse livro aqui, não. Vou precisar olhar aqui só um pouquinho. Estou voltando aqui, olha. Tá bem aqui, ó. Esse daqui, olha. Lógica de programação. Tá. Aqui. Lógica de programação. Esse livro aqui, ó. Foi o Belloni e é esse mesmo, ó. Se vocês clicarem aqui, vocês têm acesso a isso que eu tô mostrando para vocês. Se a gente clicar em ler agora, ele abre. E aí ele dá, quando tem, às vezes acontece isso, ele tem duas formas de apresentar para vocês, ou em EPUB ou em PDF. Aí fica a critério de vocês. Eu geralmente clico no PDF, porque ele fica, não vai ficar bonitinho daquele jeito, mas ele é mais fácil de a gente olhar, fica mais com cara de livro, não com cara de página. Tá? Então, foi daqui que eu tirei algumas figuras do nosso... É um livro de 2005, eu confesso que eu acho ele razoavelmente velho, né? Pois a gente já está em 2021. Eu até me admirei um pouco de eu não ter encontrado bibliografia mesmo mais recente. Assim, eu vi que parece, a impressão que eu tenho é de que esses livros não foram atualizados. Então, aqui começa os tópicos. Esse é um livro bem simples, assim, bem básico. E na parte de estrutura, né, que é justamente o nosso conteúdo, é nos avançados. Então, tá aqui, ó, estrutura de dados avançados. Aí tem as listas, as filas, as pilhas e tem as árvores. Está na página 169. Então, se a gente vir aqui, ó, apaga isso, clica 169 e clica... Ah, não, cliquei no errado, não é expandir. Aqui, 169 Enter. Aí ele vai. Então, tá aqui, olha. É daqui que eu retirei algumas figuras. Começa a falar de árvores. Esse exemplo aqui
do labirinto eu tirei daqui, né? Percebe que ele tem o pseudocódigo aqui, tá? É até legal, assim, dar uma olhadinha, né? No pseudocódigo, depois olhar, de repente, para alguma implementação em qualquer linguagem que seja, no C ou Java, preferencialmente, né? Pode ser em Python também, tá? Então tá aqui, ó, a figura ó, que eu tirei também. Ó, aqui o exemplo do labirinto, tá? Ó, e aí ele fala que esse livro ele é bem, ele não se delonga não em falar de árvore. Ó, quando ele fala da busca em profundidade, ele apresenta essa figura da forma de uma pilha, né? Porque ele diz que é uma pilha, né? Tanto a busca em profundidade quanto em amplitude, né? Então ele mostra basicamente a lógica em que se faz o trajeto, tá? Se faz, ó, por exemplo, o 1 em pilha, tá aqui, acho que tá pequenininho, né? Então vamos aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Acho que consegui, né? O 1 empilha, aí depois ele desempilha 4, 3, 2, então vai para o 2, isso pensando lá naquela figura, tá? Pensando aqui nessa figura aqui, ó, nessa aqui, ó. Tá? Então, do 1, empilhou, vai para 2, desempilha, né? Vai para 2, desempilha, vai para 5, desempilha, vai para 12. Que é justamente isso, ó. Ó, vai para 2, vai para 5 e vai para 12. Tá aqui, ó, do 5, ó. Do 1, aumenta. Do 1, né? Vai para 5, vai para 12, aí do 12 vai para 13, né? Desempilha de novo, vai para o 21 e assim sucessivamente. Tá? Peraí, acho que tinha um pseudocódigo aqui. Vamos ver. Acho que ele resolveu. Acho que eu estou mexendo demais, né? Ah, meu, voltou. Tá ficando irritado aqui essa plataforma comigo. Né? Então aqui mostra as figuras. Logo mais tem aqui, ó, o algoritmo, né? Da busca em profundidade, no caso, né? Então ele mostra o início, o tipo, né? Ele cria um tipo vetor aqui de inteiros. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Criou um nó que é do tipo registro, né? Lembra lá das estruturas que a gente viu lá no começo da nossa disciplina, dos vetores, das matrizes. Olha só, meu é descarregado, deixa eu colocar aqui. Né? E os registros, né? Então, basicamente, as estruturas triviais ou básicas, né? Que eram os vetores, as matrizes e os registros. Tá bom? E aqui tem um registro, e dentro dele tem o caractere, o vetor do filho, que ele atribui aqui, né? O filho, e o info, né? O caractere info, enfim. Tá? E tem o pseudocódigo aqui, que ele já dá a ideia de como implementar, né? Isso aqui é a lógica, né? Pseudocódigo, o algoritmo dá a lógica da implementação. Ele não dá as linhas de comando, né? Que aí vai depender da linguagem, obviamente, que se vai utilizar. Certo? Vamos lá continuar aqui, então, falando de árvore de busca binária agora. Tá bom? Então, peraí, deixa eu só controlar aqui o nosso horário. Então, tá bom. Opa, desculpa. Então, vamos voltar lá. Falando de árvore de busca binária, cada nó vai ter no máximo 2 nós filhos, tá? Então, cada nó ascendente vai ter 2 descendentes. O pai vai ter filho. Né? Avaliação de expressões, olha só. Vamos supor que a gente quer fazer uma conta desse tipo aqui e a gente quer representar isso em forma de árvore. Tá? Em forma de árvore, como é que ficaria, né? Tem uma hierarquia aqui, né? Lembra lá das operações elementares da matemática? A gente não pode fazer a conta de qualquer jeito, a gente tem que iniciar. Se a gente tem, primeiro a gente faz as divisões e multiplicações, depois as subtrações e somas, né? Então, no caso, né? No caso, como a gente tem uma separação de parênteses, a gente efetuaria isso aqui primeiro, né?
isso e isso, né? Então, vamos dizer assim, a gente está no nível de baixo para cima, então, seria o nível 1, né? Então, primeiro é aqui, 4 menos 1, 3 mais 6, que é isso aqui. Aí tem um produto, né, desses resultados. Aqui resulta 9 e aqui resulta 3. Aí a gente tem 9 vezes 3, né? Mais 5. Então, representando isso numa estrutura de árvore, ficaria desse jeito, tá? E se não tivesse esses parênteses aí? A gente ia ter que seguir as regras de operações, né? Começar aqui primeiro com a multiplicação, certo? Aqui, esse momento aqui dessa nossa aula é mais para apresentar os conceitos fundamentais. Na aula que vem a gente ainda vai continuar a falar de árvores, vamos falar de busca, talvez aí a gente traz implementação, vai mostrar código, coisas do tipo assim, tá? Hoje é só para a gente conhecer os componentes, né, os conceitos. De forma recursiva, né, e aí quando isso acontecer, em alguma estrutura, a gente vai ter que codificar isso, né? A gente vai poder definir uma árvore binária como sendo uma árvore vazia, ou seja, ela não tem rótulo, né, no caso, então não tem um ramo para cá, por exemplo, né? Ou tem esse ramo, mas aqui esse nó, ele pode estar vazio, tá? Então a gente pode dizer que se a árvore tiver todos os seus elementos com esse aspecto, a gente vai poder dizer que ela é uma árvore vazia. É possível? Sim, totalmente possível, né? Quando que isso ocorre? Quando a gente cria a estrutura, mas a gente não preenche ela, né? É totalmente possível. Um nó raiz tendo duas subárvores, identificadas como subárvores da direita, aí eu sempre me confundo, o da direita e o da esquerda, tá? No caso aí, vocês me enxergando. Então, da direita para cá e o da esquerda para cá, tá? Que vai ser a esquerda de vocês e a direita de vocês. Vai ser chamado de SAD, né? Então, subárvore da direita. Então, é o acrônimo, né, que a gente vai usar para representar justamente isso. E a subárvore da esquerda, que vai ser o SAE, tá? Subárvore da esquerda. Isso aqui vai ser importante quando a gente for construir, agora sim, a árvore binária, considerando a hierarquia que esse tipo de estrutura exige, né? Vamos supor, se aqui fosse, se eu tivesse um vetor assim, ó, 17, tá? Vamos fazer assim, 17, aqui 15, e aqui 18, por exemplo, com 3 elementos, como é que ficaria? O 17, então, ficaria aqui no nó raiz, né? E aí a gente vai ter que descer essa árvore, né? E olhando aqui para o elemento seguinte, né? A gente vai olhar para o 15. O 15 é maior ou ele é menor que o 17? Ele é menor, então ele vai preencher o nó aqui da esquerda. Então, vai ser o 15. Está vazio aqui? Tá. Então, se está vazio, a gente preenche aqui, né? Então, o seguinte, o 18, né? Aí a gente vai, sempre partindo do nó raiz. O 18 é maior ou é menor que o 17? É maior. Então, ele vai para o nó vai para a subárvore da direita, né? Vai para a subárvore da direita. Então, aí vem aqui, a gente preencheria com o nó. Tá vazio? Sim. Se não tivesse, a gente ia ter que descer mais, né? Mas está vazio, digamos que sim. Então, a gente preenche, rotula com o valor 18. E assim sucessivamente, a depender da estrutura de dados que eu possuo, né? De quantos dados eu vou possuir para produzir a nossa árvore. Altura, né? Voltamos a falar da altura de uma árvore, isso é um indicador, uma métrica muito importante para estruturas desse tipo, né? Por isso que a gente vai voltar outras vezes a falar dela, tá? Então, a altura de uma árvore representa o quê? O processo de busca, né? Aí vamos falar um pouco do processo.
para poder definir o que é uma altura, né? O processo de busca em árvores é normalmente feito a partir da raiz, ou do nó raiz, na direção de algumas das suas folhas, né? Então, a depender do caminho tomado, né, vai descer pelos ramos. São de especial interesse as árvores com a menor altura possível, para poder chegar mais rapidamente ao resultado, vamos dizer assim, né? Se uma árvore que eu estou denominando de T tiver um N nós, né, onde esse N é maior que zero, para que ela não seja vazia, né, e ela for completa, então ela vai ter o que a gente chama de altura mínima, tá? Então, se tem lá, que nem essa última agora que a gente fez, quer dizer, onde eu tinha um vetor de 3 valores, né? E aí eu peguei, preenchi, construí uma árvore de busca binária, né? Por isso essa comparação sempre com a partir do nó raiz, né? Eu comparei, assim, o primeiro valor do vetor é o que vai rotular o nó raiz. E a partir daí a gente vai fazer esses comparativos, sempre dos valores seguintes, com relação a ele, para poder saber para qual lado do qual subárvore que ele vai continuar a sua busca. A altura de uma raiz, de uma árvore, desculpa, ainda, né? É o comprimento do caminho mais longo, né? Então, é o que eu disse também para vocês. Nesse caso aqui, o comprimento aqui, a altura, desculpa, né? Seria 2, né? Porque, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a altura aqui seria 2 para esse exemplo simples que a gente tem. A altura mínima, né, de uma árvore binária com N nós, onde esse N é maior que zero, pode ser dada também por essa equação aqui matemática. Eu confesso que eu não vi ainda aplicações assim sobre isso, né? Onde que se faz, né, para achar a altura mínima a partir dessa expressão, essa equação matemática? Não vi ainda, mas isso eu encontrei em um dos autores que eu pesquisei para elaborar esta aula. Então, eu preciso me aprofundar mais nisso aí. E aí, vamos falar um pouco dos tipos especiais, tá? De árvores binárias. Então, agora a gente saiu do conceito árvore, né, que era um conceito mais geral, agora a gente se fechou num conceito de árvore binária. E aí, vamos mostrar os tipos existentes. A primeira delas é quando a gente chama a árvore estritamente binária. Quando que uma árvore é classificada desse jeito? É quando todos os seus nós têm 0 ou 2 filhos, ou nenhum ou 2, tá? Então, quando a nossa árvore tiver esse aspecto, né, visual, por exemplo, né, a gente desenha a estrutura da árvore e enxerga isso, quando os nós, na realidade, os nós folhas, né, os nós folhas, não, tanto faz, qualquer nó, tá? Qualquer nó. Seja ele de nível intermediário ou folha. Né? Então, aqui é um nó folha, ó, tem 0. Sempre quem vai ter 0 filhos é o folha. Né? Então, aqui, ó, tem 0 filhos. Aqui, ó, tem 2, né? Esse e esse. Esse aqui tem 2. Ah, sim, não, é isso mesmo. Ó. Cada nó tem 2 filhos ou nenhum. Né? Então, este tem 2. Este tem nenhum. Este daqui tem 2. Este tem 2. E este outro também tem 2. Então, quando a gente tiver uma estrutura de árvore binária desta forma, a gente vai classificar essa estrutura como sendo estritamente binária. Outro tipo, binária completa, é quando todas as subárvores vazias são filhas de nós do último ou do penúltimo nível, né? Então, o que é uma árvore vazia? Árvore que não está rotulada, né? Então, olha só, todas as subárvores vazias são filhas de nós do último ou do penúltimo nível. Então, vazias aqui, vamos supor que qualquer uma dessas aqui, elas estão no último ou no penúltimo nível, no caso aqui, ó, no penúltimo nível, né? Essas aqui, considerando que elas sejam vazias, se isso ocorre, a gente pode dizer que ela é uma binária completa.
Terceiro tipo especial. Todas as subárvores vazias são filhas de nós do último nível, tá? Ele está chamando de vazias aqui, aquelas que não têm filhos, né? Mas elas são filhas, tá? Elas são filhas de outros nós, obviamente, porque senão elas não estariam em uma árvore. Então, está aqui no último nível, né, da árvore, elas são filhas, né, do último nível, no caso. E aí tem essa afirmação aqui daquele autor, daquele site que eu pedi para vocês lerem, tá? Do professor Brunet. É um jovem, bem jovem, um rapaz jovem, que tem uma página que eu acho super legal. O GitHub dele é muito bom também, viu? Eu aconselho a vocês a seguirem o GitHub dele, porque ele é muito didático. Tá? Ele afirma que uma árvore de busca binária é uma estrutura de dados de árvore binária, obviamente, com base em nós, né? É um grafo, onde a subárvore da esquerda de cada nó, no caso da esquerda, na esquerda minha, então é da esquerda de vocês aqui, né? Da esquerda de cada nó, possui valores numéricos inferiores ao nó, e a subárvore à direita, no caso, a direita de vocês, de cada nó, vai possuir valores numéricos superiores, né? Superiores ao nó raiz, né? Sempre partindo do nó raiz. Aí é aquilo que eu já mostrei para vocês naquele exemplo com o vetor de 3 valores. Bem, era isso que eu tinha para apresentar hoje, né? Então, o que a gente viu? Os conceitos fundamentais de árvore, né? A árvore é um tipo especial de grafo, e aí a gente entrou em conceitos de árvore binária. Apresentei alguns tipos e alguns elementos pertencentes a essa estrutura. Na aula que vem nós vamos falar um pouco da busca em si, como se fazer uma busca, e da implementação também. Tá bom? Vamos continuar a falar um pouco disso aí. E vamos trazer outros tipos especiais, tá bom? Então, basicamente, esse bimestre a gente vai se aprofundar em árvores e nas suas versões, tá bom? E vamos implementar. Tá, aqui é toda a bibliografia, é importante que vocês consultem, tá? Ó, o Brunet tá aqui, tá? O Brunet, ó, tá aqui, ó, foi do GitHub dele que eu trouxe essas coisas todas. É bem bacana, viu? É um professor da Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba. É um rapaz jovem que vale a pena acompanhar. E tem os professores Séries e Rangel, que são professores, na realidade, da PUC, né? Da PUC, não, eles são, ó, eles são da PUC Rio, mas essa apostila eu encontrei num site da Universidade Federal Fluminense, né, que é uma que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Tá lá um PDF, então vocês conseguem acessar o PDF nesse link aqui. E os professores Forbelone e Ebes Pacha, né, que é aquele livro que eu mostrei agora há pouco para vocês na biblioteca virtual, então está aqui o link também para vocês acessarem. Certo? E aí tem esse site aqui, ó, de um professor que eu acho super bacana, um professor da Universidade Federal de Uberlândia. Tá aqui o link também, vocês podem acessar, porque ele dá dicas de linguagem C, e eu acho que é legal. Ó, tá aqui até o site já aberto, olha, tá aqui, eu abri, é super legal, tá aqui, ó, programação descomplicada, .wordpress.com. Eu esqueci o nome dele, mas está aqui, ó. Vamos ver quem é ele. Quem sou eu? Ele é o André. Deixa eu aumentar aqui, ó. André Baques, não sei. Ele tem graduação lá pela USP, mestrado pela USP, doutorado pela USP também, tudo na USP. Mas ele é professor da Federal de Uberlândia, tá? Então aqui ele tem muito material, olha. Se a gente clicar aqui, ó, nesse menu, tem linguagem C, linguagem C de exercícios resolvidos. Então, vocês podem aqui, ó, brincar. Sumiu? Não, tá aqui, ó. Vamos clicar aqui. Cálculo de uma série, a média de um array. É tudo aqui. Aí tem as videoaulas e tal. Tá aqui, ó. Ele tem a videoaula. Ele vai jogar vocês pro YouTube, mas aqui também tem comentários, ó, as pessoas que acompanham.
Tem a estrutura de dados também, olha, ele tem aqui sobre estrutura, ó, tem Python, MATLAB, estrutura de dados, que é basicamente o que a gente vê na disciplina. E aí ele tem alguns vídeos curtos, assim, é legal porque os vídeos dele são curtos, assim, não são cansativos. Então, tem aqueles de ordenação que a gente já viu, e tem os grafos, olha. O que eu pulei, né, na realidade, um monte de coisa aqui de grafos, e aí eu vim aqui para busca em grafos, ó, busca em profundidade, busca em largura, que é o que a gente viu lá também, né, pelo menor caminho e coisas do tipo. Árvores, né, se a gente clicar aqui, ó, ele vai levar a gente para uma videoaula aqui, ó, é legal. E ele explica aqui um pouco do que é o conteúdo da aula, né, e aí tem uma galerinha que vai comentando, ó, vai acompanhar, ó, professor, parabéns, suas aulas e tal, né? No canal do YouTube dele também, ó, que está aqui, vocês podem, aqui, ó, assistir no YouTube, podem seguir. Eu super aconselho esse site, assim, que ele é bem didático, ele é uma pessoa que ele faz vídeos curtos, para não ser cansativo, né? Porque senão, aqui são os livros dele, eu cliquei aqui, ó, livros. Ele tem, ó, esses livros aqui, ó, Linguagem C Descomplicada, tem esse outro, a estrutura de dados daqui deve ser coisa mais relacionada com o que a gente está vendo aqui, estrutura de dados descomplicada em C, então ele faz toda a implementação em C, que é bem bacana, tá bom? Então aqui é a minha dica, então toda aula eu sempre tento trazer dicas aqui para vocês, né, para que a gente possa enriquecer o nosso encontro, né? Não ficar só nessas aulas que eu apresento aqui. Bem, na próxima aula, como eu já antecipei, a gente vai falar sobre busca em árvores binárias e vamos tentar implementar um pouco disso, tudo que a gente tem trazido aqui para vocês. Certo? Vale lembrar que vocês têm uma atividade para fazer, tá bom? Que eu coloquei hoje no AVA, não se assustem, tá? Mas é uma atividade que eu preciso que vocês participem, além de vocês fazerem o desafio nota máxima, quem está com o desafio nota máxima para fazer, façam os estudos dirigidos, façam as atividades que tem no AVA para que vocês possam ser ativos lá no ambiente e também ganhar pontos, né? Porque eu acho que é importante isso. Vocês ganham pontos por tudo que vocês fazem lá, mas tem que fazer, tá bom? Então tá ali, ó, no encontro 8, né? Como é que eu sei que é o encontro 8? Tá aqui, olha, é o encontro 8 da unidade 3, na aula, que tá aqui, ó, atividade de sala de aula 2, então é a segunda do semestre, né? Eu fiz só uma lá no primeiro, estamos agora na segunda, com a data de hoje, até coloquei data de hoje para vocês saberem que foi a data, foi hoje que eu postei. 1000 pontos, tá bom? Mas deixa eu mostrar para vocês qual é a atividade. Deixa eu ver se o meu AVA aqui está funcionando ainda. Deixa eu fechar isso aqui. Então, se a gente entra na disciplina aqui, e vira aqui, ó, cadê? Pronto, peraí que ele está pensando. Eita, olha só, deu um rolo aqui. Ó. Eita, vamos ver aqui. Vamos ver se ele... São os bugs do AVA, né? Vamos ver. Isso é a minha internet também, porque a minha internet, ultimamente, desde que desligaram aqui uns trecos um dia desse no meu prédio, nunca mais ela foi a mesma. Tô achando que o meu modem danificou. Mas ele tá funcionando, meio capenga, mas tá. Eu preciso ver isso logo antes que piore, que eu fique sem internet, e aí não ser pego de surpresa, né? Talvez o AVA esteja sobrecarregado também. Esse horário que tá todo mundo em aula, né? Às vezes ele dá esses problemas. Só porque eu queria mostrar. Mas eu acho que eu estou com o arquivo aberto aqui, ó. Tá aqui, ó. Então é essa aqui, tá? Atividade, ó. Atividade sala de aula 2. Deixa eu tirar isso. A EDA, que é a sigla, o acrônimo da nossa disciplina, algoritmo de estrutura de dados avançados, 1000 pontos. Tentem fazer o máximo de itens que conseguirem, tá? Na realidade, façam alguma coisa, tá? Que é isso que eu estou querendo dizer. Não precisa fazer tudo. Só precisa fazer, me entrega, me envia, mostra que vocês tentaram, pelo menos. Isso para mim já vai ser o suficiente. Então, tá ali, ó, uma árvore binária, né, de busca binária, ó, tá vendo, ó, 50 aqui, ó, rotulado 50, o menor aqui sempre à esquerda, né, e aqui é o maior
à direita. E aí a gente vai descendo, por exemplo, ó, menor que 30 fica na esquerda do 30, maior que 30 fica à direita do 30. 90 desceu, ó, 100 é maior que 90, por isso que ele está aqui no ramo da direita, né? E aí diz assim, aí está explicando algumas coisas aqui. Então, aqui sim, é a atividade, ó. O programa a seguir implementa a construção de uma árvore binária contendo números. Então, está aqui, esse é um vetor, né? E aí, o que ele está dizendo? Insira os números, tal, e desenhe a seguinte árvore resultante. Vocês podem fazer na mão ou em algum... Tem um portal que vocês implementando, vocês conseguem fazer via... Eu esqueci o nome dele. Preciso ver. Vocês conseguem ir codificando e aí ele vai desenhando a árvore. Mas nem estou exigindo isso. Tá? Tem aqui ó, o código em C, ó, tem 4 itens, né? Insira os números de 1 a 8, tá? Esse aqui é de 1 a 8, desenha a árvore resultante. Sabendo que uma árvore binária contém um elemento, com o elemento tem altura 0, né? Com o elemento tem altura 0, porque ela só vai ter um nó, né? Que é o nó raiz. Calcule a altura das duas árvores no item A e item B. Explique como a altura de uma árvore... Tá vendo? Tem alguns conceitos que eu trouxe hoje, né? Só não trouxe implementação, mas aí está aqui o código, olha. Está aqui um código em C que vocês poderão até testar lá no Dev C++ ou algum outro a IDE, né, de preferência de vocês. Inserir aqui os números, tá? Esse vetor, tá aqui o código em C, tá lá também no AVA disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar, me mandem mensagem, que aí eu dou um jeito de enviar isso para vocês, tá? Até cortou aqui, olha. Eu esqueci de pegar tudo. O percurso mostra os elementos. Eu cortei, acho que isso aqui de algum lugar. Na realidade, não faz parte mais do código, né? Tá, vai aparecer lá para vocês, tá? É que eu esqueci, não vi que não tinha tirado isso aí. Bem, galerinha, é isso. Deixa eu encerrar a gravação. Se eu mandei gravar, mandei.